Preto. Aqui no quadro. É uma cor? E agora? Preto é uma cor? Te faço essa pergunta aqui, momento de filosofar. Esse preto, aqui, desse quadro, isso é uma cor? Ou são todas as cores? Ou é a ausência de cores? É o que a gente tem que ser capaz de responder na sequência disso daqui, certo? Então as fontes de luz secundária são aquelas que recebem luz de outros corpos e elas são capazes de refletir a luz, certo? Por exemplo, a Lua. Falar de uma fonte de luz secundária e não falar da Lua não tem jeito, certo? Tenho que falar da Lua. A Lua é uma fonte de luz secundária, ela não tem luz própria, certo? Mas o Sol bate nela e ela reflete a luz. Outro exemplo que eu tenho, essa camiseta que eu estou usando aqui, certo? Se está tudo bem com a sua visão, você está vendo isso daqui, super conhecimento escrito em azul, bem legalzinho, certo? E a camiseta amarela, certo? Mas por que que você vê essa camiseta amarela? Essa é a pergunta que eu te faço, certo? O amarelo está dentro da nossa faixa do espectro visível, dentro das cores, e eu posso ter todas as variações na tonalidade do amarelo, certo? Mas o amarelo está dentro do espectro visível. Você enxerga essa camiseta amarela porque o material que compõe ela absorve a luz que está chegando e reflete o comprimento de onda amarelo que você enxerga. Essa cor é azul, da superconhecimento, que está escrito aqui, falando em inscrito, se inscreve no canal aí, larga a mão de ser preguiçoso. Superconhecimento que está em azul, aqui, certo? Você está vendo ele em azul, porque o material que está escrito aqui, ele absorve as demais comprimentos de onda, e ele reflete a cor azul. Para ter certeza que tu não entendeu o que eu estou falando, pensa no seguinte, se agora eu pudesse pegar um canhão de luz monocromático, certo? Um canhão de luz azul, só luz azul, certo? Um canhãozinho de luz de festa todo azul. Iluminasse isso daqui, essa minha camiseta, só com a luz azul. O que que você veria? Se eu iluminasse isso daqui só com a cor azul, o que que você veria? E aí? Esse azul, certo? Ele é capaz de refletir o azul. Então, esse azul ficaria legal, sem problema nenhum. Agora, esse amarelo, você veria ele azul? Você veria ele amarelo? Você veria ele branco? Veria ele preto? Certo? Esse amarelo, essa tonalidade só reflete a cor amarela. Então, esse camarada aqui, se essa camiseta amarela fosse iluminada com luz azul, você veria ela preta. Certo? Ou seja, ele iria absorver o comprimento de onda, mas ele não mandaria de volta, porque ele só reflete aquilo que é amarelo. E se não chegar amarelo para ele, ele não é capaz de refletir. Então, se eu iluminar isso daqui, essa camiseta que você está vendo, com uma luz azul, por exemplo, você veria o superconhecimento azul, sem problema nenhum, mas o fundo dessa camiseta seria preto. Certo? Seria preto. Se eu iluminasse essa camiseta com uma luz vermelha, eu já vou escrever isso no quadro, com uma luz vermelha, o que você veria? Só a camiseta aqui, com uma luz vermelha. Você veria somente preto. Esse camarada só reflete o azul, superconhecimento só reflete azul, o amarelo só reflete o amarelo. Então, aqui, ó, esse camaradinho que eu estou falando aqui, mais de pertinho agora fica mais legal para ti, ó. Esse azul, se bate uma luz nele do tipo vermelha, ele reflete somente a luz azul. Então, o vermelho ele absorve. Então, se ele absorve e não reflete, eu não vejo. Ele ficaria todo preto. A camiseta que está amarela aqui, certo? Se eu bater uma luz vermelha nela, você veria ela preta também e não veria ela amarela. Porque o amarelo ela reflete, o restante ela fica para ela. Certo? Então aqui já dá uma dica para nós, para entender o que eu tenho nesse meu fonte de luz do tipo secundária com a cor preta, que eu perguntei no início. Certo? Então vamos lá. Eu vou escrever isso daqui porque esse conceito é importante. A cor que você enxerga é a cor que o material reflete. A cor que você enxerga é exatamente a cor que o material reflete. Esse quadro, por exemplo, vamos lá, vamos pensar nesse quadro, no fundo desse cara aqui, esse quadro branco, que está aqui, o fundo dele é branco, certo? Então, se eu estou olhando para ele branco, fala qual é a cor desse cara, ele está refletindo branco? Cara, pensa no início da nossa aula. No início da nossa aula, a gente falou sobre o espectro visível. O espectro visível tinha cor branca?
certo? Ele tinha o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, anil e o violeta, mas branco não tinha. Falei, ué, e como é que eu estou vendo esse quadro branco aqui? Certo? O branco, certo? Exceto para a cor branca, então, o branco é a cor que reflete todas as cores juntas. Ou seja, aqui, esse quadro está sendo iluminado por uma fonte de luz que tem todas as cores do nosso espectro visível. Vamos chamar a fonte de luz branca, certo? Então eu tenho todas as cores aqui dentro e ele está refletindo todas. Vamos pensar nisso. Então se eu pegar esse quadro e iluminar ele agora com uma luz amarela. Se eu iluminar esse estúdio aqui só com luz amarela, pof, bater só luz amarela aqui, que cor que você enxergaria esse quadro? Bom, o branco é a cor que reflete todas as cores juntas, certo? Então, quando eu estou mandando uma luz branca, ele está refletindo tudo. Agora, se eu estou mandando só amarelo para ele, ele vai refletir só o amarelo, certo? Então, ele vai refletir só o amarelo para você. Se eu iluminar esse camarada aqui com uma coloração do tipo vermelha, você vai enxergar ele vermelho, certo? Agora, esse camarada que está aqui em preto, está na borda do nosso quadro, certo? Cor da minha calça também, certo? Está em preto, certo? Se eu iluminar essa calça, esse quadro aqui com uma luz roxa, que cor que eu vou enxergar? Preto, certo? Porque se o branco é o camarada que reflete todas as cores juntas, o preto é o camarada que absorve todas as cores. E quando eu estou falando de cor, eu estou falando de comprimento de onda. E comprimento de onda tem energia. Então, o branco é a cor que reflete todas as cores, certo? O preto é a cor que absorve todas as cores. Então, ele não reflete nada. Para nós, ele é uma ausência de cor, na verdade. Certo? O preto é a ausência da cor. Certo? Eu não estou vendo nada, porque tudo que está chegando nele está sendo absorvido. E é por isso que usar uma roupa quente no verão, por exemplo, certo? Te faz sentir mais calor. Por que te faz sentir mais calor? Sair no solão aí, 40 graus. Você sai com uma camiseta preta, uma calça preta no sol. Você vai falar, você é maluco, está lá de preto. Certo? Por quê? Porque todas as cores, todos os comprimentos de onda estão sendo absorvidos por essa cor. Certo? Então, todos os comprimentos de onda são absorvidos. Então, toda energia que chega está sendo absorvida. E aí o negócio esquenta mais. Se eu usar uma cor clara, uma cor branca, certo? Ele está refletindo uma parte dela. Certo? E refletir todas as cores, certo? Aí ele faz com que a energia não fique retida. Aí você sente um pouquinho menos de calor. Tudo bem? Então, vale a pena isso daqui, gente. Eu já vou pegar um exemplo palpável para a gente, que todo mundo conhece. É bom que vale a pena a gente pensar nele. Então, bora lá. Dentro disso daqui, dentro das minhas fontes de luz secundárias, eu tenho 3 meios também de propagação de luz, certo? Que são os corpos opacos, os corpíceos translúcidos e os corpíceos chamados transparentes. Corpos transparentes. Então, opacos, translúcidos e transparentes. O que eu tenho entre eles, certo? Os corpos opacos são aqueles corpos que não permitem a passagem de luz. Os corpos translúcidos permitem parcialmente a passagem de luz. E os translúcidos permitem totalmente a passagem de luz. Vamos um exemplo de cada? Bora. Certo? Vamos pensar no banheiro. Então eu falei, louco, pensar no banheiro uma hora dessa. Certo? O banheiro tem uma parede. A parede é um material opaco. Certo? Não deixa passar a luz, ou seja, eu não consigo enxergar através dela. A não ser que eu faça um buraco ou coloque um vidrinho nela. Tá bom? Então isso é um meio opaco. É interessante, tem uma parede no banheiro de casa, certo? Então tem a parede, certo? Que é um meio opaco que não permite a passagem da luz.
Um corpo translúcido normalmente é utilizado em box de banheiro, certo? O box de vidro, aquele vidro jateadinho, ou mesmo o outro box de acrílico, certo? Você tem a noção de que tem alguma coisa do outro lado. Você tem a noção que tem alguém do outro lado. Mas você não consegue identificar perfeitamente o que está do outro lado. Ah, mas o meu box dá de ver, porque daí é transparente. Porque não é um corpo translúcido, certo? Ele é transparente, então eu tenho os dois. O que eu estou te dando é um exemplo primeiro de um translúcido onde ele permite parcialmente aquilo que você enxerga através dele, mas enxerga embaçado. Você não vê legalzinho, certo? Uma parte dos raios de luz conseguem passar. Os corpos totalmente transparentes são aqueles que permitem a passagem de luz. Por exemplo, o vidro de uma janela. Certo? O vidro de uma janela, ele é um meio transparente onde eu consigo enxergar. Ah, mas a minha janela é escura. Calma, eu estou falando da transparente. Certo? Aquela que eu consigo olhar através dela. Eu consigo bater o olho e enxergar perfeitamente do outro lado. Vale a pena destacar também que o permitem totalmente a passagem da luz é algo quase que ideal. Sabe quando você olha para a janela de uma casa, por exemplo, você pode enxergar através da janela, mas você vê o reflexo de alguma coisinha, certo? Mas a gente considera isso daqui como sendo um corpo do tipo transparente, beleza? Então, opaco não permite passagem de luz, bate para. Translúcido, aquele que você consegue imaginar que tem alguma coisa do outro lado, mas não vê com uma nitidez bacana. E o transparente é aquilo que você vê perfeitamente o que está do outro lado. Beleza?